Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Então eu quero ler aqui o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Uma passagem muito conhecida, mas é a palavra do Senhor, que nos diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: Vai, e a tua fé te salvou. Imediatamente lhe tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eterno Pai, que estamos Senhor, diante da tua santa palavra. Deus, em que o Senhor possa falar o meu coração, os corações, é que o Senhor possa trabalhar, Senhor, por meio desta palavra. É em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então podemos ver, estamos aqui diante de uma passagem muito conhecida, mas é a palavra do Senhor que se renova, né? A cada dia, a cada instante. E a palavra de Deus, ela nunca vai ficar velha. A palavra do Senhor, cada dia ela vai se renovando pelo seu Santo Espírito. E podemos ver aqui uma passagem bíblica muito conhecida. E podemos ver aqui a passagem falando sobre o cego de Jericó. E podemos ver esta passagem, de superação, de cura, de milagre. Um dos grandes milagres que Jesus operou, ainda quando andava aqui sobre esta terra. E podemos ver que Jesus entrou nesta cidade por nome de Jericó. E podemos ver que Jesus entrou e Jesus sempre andava com a multidão, acompanhando pessoas, discípulos, enfim, muitas pessoas o acompanhavam. E podemos ver que Jesus entrou nesta cidade. E há quem o diga que esta cidade era tida como maldita para alguns, porque eles tinham por ideia que essa cidade estava debaixo de uma maldição, que eles ficavam com aquela passagem de Josué capítulo 6, versículo 26, que ele disse lá que maldito seja todo aquele que reedificar, ou seja, Jericó. Então eles tinham por ideia que todas as pessoas que ali moravam, que ali viviam, estavam debaixo de uma maldição. Então podemos ver que Jesus entrou nesta cidade. Jesus entrou já para quebrar esta mitologia, esta crença do que eles pensavam. E também Jesus entrou para mostrar que para com ele não há acepção de pessoas. Jesus Cristo veio para salvar e buscar todo aquele que se encontra perdido. E podemos ver que Jesus entra nesta cidade com este grande propósito, como sempre, de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação, libertar, curar e dar ao ser humano o direito de salvação e vida eterna. E podemos ver que Jesus ia com aquela grande multidão. E podemos ver que este cego ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Então ele ouviu falar que Jesus estava naquele lugar. Por isso que a Bíblia nos relata que nós não andamos por vistas, nós vivemos e andamos por fé. Tanto que a Bíblia nos relata que o justo viverá pela fé. Então podemos ver que quando Jesus entra, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. E quando ele ouviu falar que Jesus estava andando, estava passando por ali, a sua fé aumentou, Ele tinha certeza, ele tinha aquela crença no seu coração, ele acreditava que Jesus tinha o poder para resolver e para solucionar o teu problema, para entregar aquele grande milagre que era impossível aos homens, mas ele sabia que para Cristo era possível. Aqui nós podemos ver a fé, o poder da fé.
É o que diz em Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Então, isto é fé. Acreditar no invisível, acreditar no impossível. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E assim também não é diferente nesta noite. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Nós não podemos contemplar Jesus Cristo com os nossos olhos, até mesmo carnais, mas nós podemos contemplar Jesus pelo olho da fé e temos a certeza, em que Ele está ao nosso lado, que Ele está conosco nesses momentos ao qual estamos atravessando. Então, a fé é o invisível, o inabalável, o inacreditável. E podemos ver que este moço, ele estava ali, a sua fé se aumentou dentro de si quando ele ouviu falar que Jesus estava na região. E podemos ver que a Bíblia nos fala que quando a multidão se aproxima, ele ouvindo e já entendendo que era Jesus que estava passando, a Bíblia nos relata que ele começou a clamar. Ele começou a clamar em alta voz e a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Nós podemos ver que aprendemos com este moço que ele começou a clamar pela misericórdia. Ele reconheceu as misericórdias do Senhor. E assim somos nós também. Nós andamos e vivemos pela misericórdia. A Bíblia nos fala que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Então, se nós vivemos e estamos aqui, é porque as misericórdias do Senhor me alcançou. Se você está aí, porque as misericórdias do Senhor te alcançou. Então, nós temos que dar glórias a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e o que Ele vem fazendo, Quantos que estou falando nesta hora que não era nem para você estar mais aí, mas as misericórdias do Senhor te alcançou e você está aí com vida ouvindo, a palavra do Senhor. Então nós temos que reconhecer as misericórdias. Eu vivo, eu ando pela misericórdia. Eu sempre costumo dizer que nós só somos alguma coisa porque Jesus é na nossa vida. Do contrário, nós não somos nada, Nós somos pó, do pó viemos, ao pó retornaremos. Então toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Fazer o que disse o apóstolo João, para que diminua eu e que o Senhor cresça. Não existe maior, não existe ninguém melhor, Nós somos todos iguais diante do Senhor. Então nós temos que todos os dias reconhecer, hoje eu acordei porque as misericórdias do Senhor me alcançou. Hoje eu venci o dia porque as misericórdias do Senhor. Hoje eu estou aqui devido às misericórdias do Senhor. E podemos ver que este moço, ele reconheceu as misericórdias do Senhor. Ele começou a primeira coisa a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Você tem clamado pelas misericórdias do Senhor? O problema é que nós vivemos em tempos onde homens, pessoas colocam Deus contra a parede como se ele fosse obrigado a nos fazer alguma coisa. Deus, ele sabe o que faz. Deus é aquele que está no controle da situação. Nós temos que reconhecer e agradecer a Deus por tudo o que tem nos acontecido, que tem nos acometido, porque sabemos que nada acontece por um acaso. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não devemos reclamar por isso, por aquilo, por aquela. Nós devemos dar glórias a Deus em qualquer circunstância. Como diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, 18, se não me falha de memória, que nos diz: sejam gratos a Deus, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, Agradecer a Deus por tudo. O apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz: pelo que nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo que é derramado sobre nós. Então as provas, dificuldades, as adversidades, elas vêm para nos aprovar, para nos preparar para algo melhor e maior. Então as provas não vêm para nos destruir, ela vem para nos aperfeiçoar, para nos moldar, e para nos preparar para a própria vida que nós enfrentamos e para as adversidades que nós enfrentamos no dia a dia.
Então nós devemos entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E podemos ver que este moço reconheceu, ele começou a clamar, a suplicar, né? A invocar o nome do Senhor. E ele bradava, imagine, né? Multidões acompanhavam Jesus. Então quando fala multidão, a Bíblia sempre relata que 2.000, 5.000, então imagine mais ou menos umas 2.000 pessoas acompanhando. Então pela ótica, né? Talvez Jesus nem ouviria aquele moço clamar. E na verdade foi o que ocorreu, né? O que tentaram colocar na mente dele, que Jesus não iria ouvir o seu clamor. A Bíblia nos fala que ele começou a clamar e logo de repente pessoas, né? Homens chegaram até ele e disseram: cala-te, fica quieto, Jesus não vai te ouvir, né? Ou seja, tem tantas pessoas para Jesus, você acha que Jesus vai ter particular contigo? Será que Jesus vai te ouvir? Mas aí é que mora o engano das pessoas, porque Jesus Cristo, ele conhece a situação, ele conhece a vida de cada um. Por isso que nós temos que fazer por onde, né? A Bíblia diz: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, do Senhor, pensamento de paz, não de mal. Me invocareis e ireis, orareis a mim, ouvireis, buscai-me e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, quando oramos, buscamos a Deus de coração, suplicamos ao Senhor de coração, o Senhor é fiel para poder nos ouvir, né? Então podemos ver que Deus, ele é fiel para poder nos ouvir. Isaías 59, parte B, nos diz, né, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder nos ouvir. Então Deus sempre está atento para poder ouvir o meu clamor, ouvir o seu clamor, ouvir as nossas súplicas, ouvir as nossas orações. E podemos ver que ele começou a clamar e logo aqueles homens começaram a o desanimar, porque também existia por ideia que aquele moço estava ali por um motivo, por um pecado, por alguma coisa, porque todas as pessoas que possuíam deficiência física, como ele possuía, era discriminado, né? Era cuidado pelos seus pais até uma certa idade, depois era abandonado à beira de templos, como o caso do coxo à beira do Templo Formosa, e como o caso deste próprio moço, que estava à beira do caminho, estava ali mendigando, ou seja, na ótica das pessoas ele iria morrer naquela situação, e todos passavam e olhavam e pensavam: não, alguém pecou, o pai ou a mãe, para que ele estivesse nessa situação. Então era uma pessoa que estava ali sendo humilhada, sendo rejeitada, sendo exclusa até mesmo pelas pessoas. Mas vale ressaltar que para com nosso Deus não há acepção de pessoas, né? Deus, ele conhece o interior do ser humano, ele conhece a intenção de cada um, por isso que muitas pessoas se enganam pela aparência, né? E Deus, ele conhece muito bem o pensamento de cada um. Deus conhece muito bem o propósito de cada um. Deus sabe muito bem o que cada um precisa, necessita e o que cada um vem passando. Então Deus sabe, né? Por isso nós devemos entregar nas mãos do Senhor, confiar no Senhor. É como diz a própria palavra, né? Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor, confia nele e ele tudo vai fazer. Então deixar na mão de Deus, deixar para com Deus e não vivermos, é claro, de aparência, né? Procurarmos se apresentar para o Senhor. O problema dos dias que vivemos também, que muitos procuram se apresentar a homens, a pessoas, e se esquece de se apresentar ao próprio Deus, né? Quer se apresentar diante das pessoas, o melhor, o maior, ou coisa e tal, e acaba diante do Senhor sendo muitas vezes recusado, sendo rejeitado pelo próprio Deus, porque ele não está fazendo por onde para Deus, está fazendo para o homem. Então nós devemos sempre procurar por onde e procurar se apresentar para o Senhor. Agora, o que pensa, o que deixa de pensar, isso é o problema de cada um, não é verdade? Sabemos que as críticas, os levantes, as calúnias, as adversidades, isso sempre existiu, né? Então não vai ser agora que vai deixar de existir. Isso faz parte. Se não existir oposição, não é verdade? Nós estamos então no local errado. O evangelho é desta forma, né? Somos apedrejados, somos açoitados, muitas vezes somos caluniados, mas bem-aventurados, né? O próprio Jesus,
na palavra da bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3, que ele disse ali em diante: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele diz: bem-aventurado aqueles que sois vós, que sois caluniados, apedrejados por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Então é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Feliz é o homem que é perseguido por causa do evangelho, que é massacrado, muitas vezes caluniado por causa da palavra do Senhor. Então o segredo é nós agradarmos a Deus, porque de Deus virá a nossa recompensa. Procurarmos se apresentar diante do Senhor, porque é o Senhor quem vai nos recompensar. Eu sempre gosto daquele versículo de carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que o apóstolo Paulo disse, né? Sejam firmes, sejam constantes, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa no Senhor. Com Deus ninguém perde, né? Com Deus ninguém deixa de perder. Então Deus ali conhece o interior do ser humano. Então podemos ver que aquele moço estava ali, muitos olhavam pela sua aparência, né? Talvez estou falando com pessoas aí que quantos que te julgam pela sua aparência, te julgam pelo seu modo, muitas vezes, até mesmo de ser, né? Enfim, mas Deus conhece o interior do ser humano. Deus conhece a vida de cada um, a intimidade dele para com cada um. Então não se importa o que pensa, o que deixa de pensar, o teu respeito, né? Seja fiel a Deus, e Deus com toda certeza vai ser fiel para contigo também, nunca vai te deixar na mão, né? E sabemos que Deus, ele é todo poderoso para poder nos abençoar. E podemos ver que esse moço clamava, mas aquelas pessoas queriam desanimar, né? Queriam dizer para ele: não adianta você clamar, não adianta você prosseguir, não adianta você falar, porque o Senhor não vai te ouvir, entendeu? Então muitas vezes pode estar acontecendo isso contigo também. Eu estou falando com pessoas que muitas vezes você acha que Deus nem está te ouvindo mais, né? Que Deus não está ouvindo o seu clamor, não está ouvindo a sua súplica, mas Deus, ele está sim, né? Deus, ele trabalha por aquele que nele espera. Então muitas vezes a função do inimigo diz: não, você nasceu assim, vai morrer assim, para você não tem jeito, para você não há mais saída, não há mais solução, não tem mais jeito. E sabemos que isso é engano, né? O inimigo tenta enganar as pessoas dizendo que não há mais solução. Enquanto a vida, sempre haverá esperança, né? Enquanto a vida, sempre haverá esperança. Não existe. Muitas vezes podemos ser abandonados pelos homens, mas o que importa é Deus. Isaías capítulo 49, versículo 15, o Senhor até faz um questionamento ali, dizendo: pode-se uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que compadeça dele do seu próprio ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, diz o Senhor, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Então Deus, ele não se esquece do homem. Deus não se esquece da sua promessa, da sua palavra. Deus não se esquece dos teus. Por mais que muitos se esquecem de Deus, abandonam Deus, mas Deus não é desta forma. Deus, ele jamais se esquece. E ali podemos ver que este moço, né, se ele olhasse pela ótica, ele podia dizer: realmente, eu nasci assim, para mim não tem mais jeito, o Senhor não vai me ouvir, essa grande multidão, e realmente nasci assim, vou ficar aqui. Mas não, ele perseverou, ele persistiu. E a Bíblia nos fala que ele começou a clamar mais alto ainda. Ele começou a suplicar mais alto ainda: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Ele clamava em alta voz, ele suplicava. Isso chama-se perseverança, persistência. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei abre-se-vos-á, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E ele ainda repreende: qual dentre vós que é o pai, lhe pedindo pão, vai dar uma pedra ao seu filho? Qual o pai que o seu filho lhe pedindo peixe vai lhe dar uma serpente? E ele ainda repreende dizendo: se vós, sendo maus homens, sabeis dar boas coisas aos filhos, quanto mais ao vosso pai que está no céu. Então Deus é pai, né? E assim como um pai se compadece dos teus filhos, assim Deus se compadece daqueles que o temem e os guarda e os livra de todo mal. E podemos ver que ele começou a clamar perseverança, né? Perseverar, entendeu?
Se não conseguiu, continua persistindo. Se você acha que Deus não está te ouvindo, Deus está te ouvindo, mas continua persistindo. Não desista da caminhada. Não pare, né? Não deixe de lutar por aquilo que outrora você já estava lutando. O segredo é ir até o fim. Aquele que perseverar até o fim alcançará a coroa da vida e será salvo, diz a palavra do Senhor. Então a perseverança é algo que Deus ele requer de nós, persistência. Deus não é com esses que põe a mão no arado e olha para trás e abandona, não. Deus não tem parte com covardes. Essa é a verdade. Deus nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Deus deu um espírito de temor, não? De encorajamento. Então Deus não tem prazer na alma em que recua. Deus tem prazer na alma em que luta. Então não desista. Talvez o inimigo está colocando na sua cabeça, na sua mente, para que você pare, para que você desanima, para que você venha desistir, para que você não venha prosseguir, porque não adianta. Mas entenda, persista, persevera. Não deixa de lutar pelos seus objetivos, por aquilo que Deus já colocou no seu coração. Entendeu? Então continua a perseverar, persistir, custe o que custar, e Deus vai estar contigo, né? O que importa é Deus estar conosco. Esta peleja, ela não é nossa. Esta peleja, ela é do Senhor. E é Deus quem peleja pela minha e pelas vossas vidas. Então é Deus quem está pelejando, é Deus quem está no controle de toda a situação. E podemos ver que ele começou a clamar em alta voz, né? Ele começou a suplicar. Ele não deu ouvido, né, aquelas vozes alheias que dizia para ele desistir. Ele não entregou aquelas palavras de desânimo para ele, mas ele persistiu, ele perseverou, ele lutou, ele prosseguiu, ele foi avante, né? Essa é a palavra do Senhor para nós. Vamos avançar, recuar jamais, retroceder jamais. Vamos avançar. Somos limitados, somos seres humanos e Deus conhece muito bem a nossa limitação. Deus sabe que nós somos frágeis, mas como humano vamos lutar, persistir, perseverar, porque a nossa força, ela vem do Senhor, né? Lá em Salmos capítulo 46, verso 1, diz que o nosso Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Entendeu? Então ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro, ele é a nossa fortaleza. É ele quem nos fortalece. É ele quem nos dá graça para que possamos andar e caminhar. É ele que até aqui te sustentou, é ele que até aqui te segurou pelas tuas mãos e você está aqui por ele e para ele, né? Porque dele são todas as coisas. Então é graças ao Senhor nós estamos caminhando. Então é ele quem vai te fortalecer, ele que vai te dar graça. O segredo é não nos entregarmos ao desânimo e prosseguirmos avante. E podemos ver que ele começou a clamar em alta voz. Jesus Cristo sabia, claro que sabia, né? Jesus Cristo sabia de tudo que estava ocorrendo, que estava se passando. Jesus é Deus, mas Jesus queria ver a perseverança, a persistência dele. E podemos ver que ele alcançou o seu milagre devido à sua perseverança. Ali foi um teste, né? Foi uma prova que ele estava passando. Foi um momento que Deus estava testando a sua fé, a sua paciência, a sua esperança. E podemos ver que o Senhor manda chamar, né? E Jesus Cristo manda chamar. E quando Jesus manda chamar, logo o milagre já acontece. Ele abandona ali a sua capa, simbolizando o seu passado, o seu pecado, e vai ter com Jesus. E logo Jesus já pergunta o que queres que ele fizesse, e logo ele recebe vista, e todos sabem aí, e podemos ver que a história é maravilhosa, e podemos ver que ele alcança um milagre para a sua vida. Então este é o segredo, não darmos ouvido a vozes. Estamos vivendo em momentos que é claro que o inimigo sempre, como todo tempo, ele trabalhou na mente do ser humano, e com certeza ele vem tentando trabalhar, jogando setas na minha, na sua, né? Nas mentes que estou falando aqui agora, por meio desta rede social. E podemos ver que o inimigo ele vem trabalhando
Podemos ver as pessoas em depressão, as pessoas oprimidas, as pessoas se perturbando, enfim, mediante ao caos que está. Eu sempre digo que o inimigo é um ser covarde que aproveita das situações, das circunstâncias que nos rodeiam para colocar em nossa mente que não adianta prosseguir e caminhar. Talvez mediante esta pandemia que estamos, talvez estou falando com pessoas que já estão passando dificuldades, mediante a crise que vem acarretando aí todo o nosso país. E é claro, o desespero vem, o ser humano e o inimigo é um ser covarde, aproveita a situação. Mas entenda, enquanto a vida há esperança, isso é só um momento. Deus, Ele está trabalhando para os seus. Deus é fiel para poder nos ajudar. E podemos ver que Jesus Cristo ouviu este homem, Jesus Cristo ouviu e também viu a perseverança dele, e Deus deu a vitória para ele. Assim também não é diferente para conosco. Entenda, o segredo é prosseguir e avante. Não desista de clamar, não desista de lutar, não desista. Persevere, lute, e Deus é fiel para poder nos dar a grande vitória. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, que o Senhor continue a falar e a trabalhar aí sobre cada coração, sobre cada vida. Amém?